Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela confiança, pela escolha, não é, Conceição? É verdade, é muito bom estar aqui, Mirtz. E é muito bom saber que você escolheu esse momento para passar com a gente alguns momentos aqui falando de algo tão especial. E hoje nós vamos falar sobre um cristão maduro, né? A nossa pauta sempre é valores cristãos, né? Sim. E a gente vai falar de cristão maduro porque na a vida cristã é uma caminhada. Sim. Né? A gente diz, é uma estrada que você começa a percorrer e só termina a hora que o Senhor te chamar, te levar, Sim. né? Sim. E a gente sabe que nessa caminhada a gente vai crescendo. Então é um crescimento espiritual e tem muitos estágios, né? Os mesmos, talvez, que tem a nossa vida natural, né? Porque a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ela vai usar essas palavras que eu estou dizendo. Criança, maturidade, imaturidade, né? Sim, ela As fala que fases. muitos usam leite, né? Tem que usar leite porque não amadureceu. Então, é um paralelo daquilo que acontece na nossa vida natural. Uhum. Porque hoje, no natural, a gente pode olhar para algumas pessoas de 40 anos e ver que ela tem atitudes absolutamente crianças, infantis, né? Sim. É o que a gente chama de adulto infantilizado, né? Uhum. Tem reações, ações de alguém que realmente não assumiu a maturidade que deveria ter. E assim também no meio cristão. Igualzinho. Às vezes a gente vê uma pessoa que já está ali no evangelho 30, 40 anos, imaturo, não cresceu, e vê recém-chegado, recém-nascido, num processo de crescimento maior já. E a palavra é bem essa, Conceição, é processo, porque para se chegar à maturidade é muito difícil isso acontecer se você pulando etapas. Sim. No natural a gente não pula etapa, tá? Uma criança, por exemplo, quando nasce, ela nasce inteirinha, perfeitinha. Sim. Então ela tem 2 braços, 2 pernas. Quando é que ela começa a usar as pernas dela? Quase um ano depois. Sim. Né? Nasceu ali, Tem mas... processo. Porque é processo. E muitos seres humanos hoje não aceitam o processo de Deus. Porque é dolorido às vezes. Porque você tem toda aquela... teus hábitos, teus costumes, que o Senhor vai trabalhar em cima disso. Cada um sabe onde o Senhor precisa trabalhar. Em cada um de nós existe um lugar que o Senhor precisa trabalhar. Às vezes comigo é um trabalhar diferente com você, sim. Né? Mas tem esse processo. E até no natural, esse crescimento, tudo, ele pode ser dolorido. Para algumas pessoas, o próprio crescimento físico é dolorido. Sim. Eu tive 2 filhas. Uma teve dor de crescimento. Sim. Então, ela tinha dores na perna, então a gente vai procurar, porque está crescendo. Sim. Foi a primeira. Aí eu achei que a segunda iria passar pela mesma coisa. Não, cresceu. Normal. Sem dor nenhuma, né? É isso mesmo, mesmo. Alguns cristãos, eles têm crescimento e amadurecimento sem dor, porque eles entendem o processo. Você tem que entender o propósito para você aceitar o processo. Quem não entende o processo, não quer mudar, não entra no propósito, né? O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 3, no 1 e nos 2, nos diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem agora ainda as podeis. Você vê que triste, ele está falando para uma igreja, né? Que ele havia pregado o evangelho, o Espírito Santo havia entrado no coração deles, e ele estava dizendo, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, como Deus tem muita coisa para nos ensinar, mas eu ainda não posso avançar com você, porque você ainda é criança. Você é criança, você não na cresceu, fé, você né? não cresceu não amadureceu espiritualmente. E ele diz assim, eu tenho que falar como carnal, você tem muito mais de carnalidade do que de espiritualidade. Que não tem como disfarçar a fé, Mirtz.
A fé, ela é algo prático na tua vida. Ela te transforma. Você realmente é uma outra pessoa. A maturidade traz para você. Você mesmo se olha e diz assim, meu Deus, não é possível que essa pessoa sou eu que está tendo essa reação. Então, ele mesmo está dizendo ali que era lamentável que eles tinham recebido, cada um recebeu a mesma porção, mas ele não podia dar mais. Como Ainda Deus não pode se dar alimentando mais. de leitinho como crianças. Sim. Como se, isso não era o ideal para aquela igreja. Mas Sim. aí, quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai encontrar um outro versículo que, a princípio, à primeira vista, parece incoerente. Olha só, está lá em Mateus 18:3, quando Jesus está falando. Ele diz assim, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Então, aí ele fala, uau, eu não posso ficar sem criança e leitinho. Mas tem um versículo onde Jesus diz que eu tenho que ter algumas características de criança. Então, a gente tem que pegar muito o contexto onde isso foi falado, em que situação, porque essa afirmação de Jesus foi uma resposta que ele deu quando os discípulos perguntaram quem seria o maior no reino dos céus. Sim. Aí ele estava dizendo, escuta, sabe, um cristão maduro não vai fazer esse tipo de pergunta. Um cristão maduro, que já entendeu as coisas, nesse quesito ele é igual uma criança. Sim. Que ele recebe que não a fé. recebe, que ele não tá tem pronto pra questionamento. receber. Né? Ele esquece. A criança, o que a criança é, Mirce? A criança perdoa fácil, ela esquece fácil. Para o reino, é loucura para o mundo exatamente por causa disso. Porque você vê uma coisa que ninguém está vendo. Sim. Você cresce e amadurece, você vê coisas que ninguém está vendo. Sabe, né? ele estava falando do reino e das diferenças, aí nesse caso de maturidade, nessa comparação que a Conceição está colocando. Por exemplo, de qualidades que a criança tem e que adultos, ao usar isso, impedia de desfrutar o reino. Por exemplo, criança não tem nenhum tipo de preconceito. A criança, no natural, enquanto criança, não é preconceituosa. E ela os é pura. sacerdotes daquele tempo, Sim. todos tinham preconceitos. Sim, ela né? é pura, né? A criança tem a pureza. E a Conceição disse, uma criança recebe. Quando uma criança recebe alguma coisa, ela nunca vai perguntar, eu mereço isso aqui. Você já viu alguém Ela perguntar? recebe. Não é padrão, né? Sim. Ai, que bom, e que venha o que ganhou, né? Não, Sim. então, sabe, o amadurecimento com essas posturas não tem a ver com infantilidade, pelo contrário. Sim. Essa comparação te dá um grau de maturidade, né? E te leva de volta a ser como criança mesmo, diante de tanta coisa maravilhosa que Deus te mostra, né? Sabe, o salmista, Salmo 131, a partir do 1, diz assim, Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos, e eu não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, eu tenho feito acalmar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada no seio da sua mãe. Uma criança desmamada é dessa maneira que a minha alma está. Aí no verso 3 ele diz assim, espero Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Então ele está... o amadurecimento dele chegou no nível de uma criança desmamada e tranquila. Descansa, né? Ela sabe de onde vem o suprimento, ela sabe que ela está bem cuidada. Mesma coisa, Mirtz, essa questão que você está colocando, hoje para o cristão, né? Para nós. Tem cristão que hoje fala, mas eu tenho fé, eu tenho fé. Mas ele fica temeroso diante da primeira situação. Eu sei que Deus está comigo, mas às vezes ele se sente sozinho, se sente vazio. Ou não sabe. É infantilidade, porque se o Senhor falou para você e para mim, é fato. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é um fato para mim, sabe, Mirtz? Então, aí, mas eu estou me sentindo muito sozinho. Como se sentir sozinho com Deus tão grande? Então, isso é um ponto de maturidade. Olha que a gente pode pegar o mesmo exemplo dessa criança. Se essa criança foi alimentada no seio pela mãe, mamou, dormiu ali aquietada no seio, ela está feliz, a mãe está feliz. Vamos pegar outra criança que está com fome, a mãe oferece o seio
Isso, toda mulher já passa por isso. Ela pega o seio, mas larga o seio, chora, a mãe oferece o seio, ela pega, mas larga, chora. É a mesma coisa. É a fé, exatamente é o exercício. a mesma coisa. Maturidade e Ela imaturidade. quer, né? Ela quer, mas ela faz do jeito que ela quer. Ela precisa, mas ela tem esse tipo de Isso. reação. A imaturidade faz o cristão ficar assim. Uhum. Você lê a palavra, mas não consegue viver ela. Por quê? Porque falta maturidade. Ou uma hora vive e na outra não. Mas né? isso é imaturidade. Imaturidade, é porque isso mesmo. a vida madura, ela dá constância. O ser humano é inconstante por natureza. Mas quando você vive o lado espiritual e tem essa intimidade com Deus, dessa maturidade que ele está falando, Mirtz, você vive diferente. E vamos continuar colocando a comparação como criança. Sabe aquela criança que também bate o pé quando quer uma coisa e diz para o pai, faz birra e quer? O cristão imaturo diante de Deus faz a mesma coisa, Sim. né? Qualquer coisa que não dá certo, ele se revolta com Deus. Sim, Sim. E outra coisa, vamos continuar pegando. Crianças recebem ordens bastante comuns, como assim, não brinque no meio da rua, tá? Não brinca com fogo. É uma ordem. Né? Não põe o dedo na tomada, enfim. Não entre no mar ou na piscina se a mãe não estiver por perto. Essas ordens são sempre obedecidas? Não, né? O cristão imaturo é a mesma coisa. Tem ordenanças bíblicas que ele precisa cumprir. E ele vai lá e testa. E as ordenanças, Mirtz, todo o nosso sofrimento da nossa alma é por desobediência. Sim. Porque as ordenanças de Deus, se você olhar com maturidade, você vai ver que é um guardar tremendo desse Deus para a tua vida. É igual a criança não vai para o mar. O risco é muito grande. As ordenanças de Deus têm esse zelo, esse cuidado. E às vezes o imaturo não vê. O imaturo testa, né? Ele testa para ver. Se dá mal. Né? E se dá mal, a mesma coisa. Porque daí algumas crianças só depois que, né? E assim vai. E o povo de Deus era assim, né? Os israelitas também, quando Deus os tira do Egito e tudo, eles dizem, eu quero que vocês me conheçam. E neste período de conhecimento, eles tinham agora não temos isso, tem então cebola. queremos voltar para lá. Não tem mais pepino, não tem mais, né? Teve uma fase até que ele falou, tirou a gente de lá para morrer no deserto. Então, às vezes, você fala, é uma frase muito forte para aquela época, mas às vezes com atitudes de imaturidade, hoje você fala isso para Deus. Eu estava bem lá, porque o Senhor me trouxe para cá. Isso. Então, acontece isso é bastante muito, comum, né, com o imaturo. Sabe? Que não chegou. É o que a gente chama de a fé infantil. Sim, infantil. Né? Então, a gente tem que buscar uma fé adulta, com algumas características que Jesus ensinou, corretas com de criança. né? Sim. Né? E sabe, é a mesma coisa, essa analogia de criança na fé, né? Em relação aos nossos procedimentos, nos nossos relacionamentos também, como adultos, né? Exatamente, Mirtz. Queridos, eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já para fechar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando sobre ser um cristão maduro. No primeiro momento, a gente usou a figura de pais e filhos de crianças, né? Em relação à fé. E agora a gente quer falar na maturidade do nosso relacionamento com Deus. Né? Crescer ser maduro no nosso relacionamento com Deus. Então, é uma boa analogia a gente pegar dois adultos agora. Deixamos as crianças e pegamos, por exemplo, o relacionamento marido e mulher, para poder mostrar esse crescimento, essa maturidade, né? Que o casamento, às vezes, pode trazer, ou não, né, Conceição? Aliás, se nós olharmos quem gosta de ler a Bíblia, eu acredito que você leia muito, sabe que o próprio Senhor usou essa analogia do casamento do homem e da mulher para falar da igreja, da maturidade da igreja. A mesma coisa, né? Então, porque desde o início a gente sabe, você se casa, você se torna uma só carne, né? Então, esse amadurecimento tem a ver com entrega,
tem a ver como agradar o outro, porque afinal de contas, agradando o outro, se vocês são uma só carne, está agradando a si mesmo, né? Então, é aquela coisa voluntária que você oferece ao outro, né? A não ser que você pense que você casou para você ser feliz e o outro tem a obrigação de fazer você feliz. Vai ser imaturo pro resto da vida, se casou com esse pensamento. E o relacionamento com Deus é igual. Se Sim. você pensa que você veio até Ele para Ele te suprir de pra ele tudo fazer a tua aquilo, vontade. a tua vontade, né? Sim. Né? Então, a gente encontra essas inversões de valores mesmo, Sim. né? Porque o que a gente diz a respeito daquele que é nosso marido? Que é o amado da nossa alma. Sim. Que nós o amamos, casamos porque amamos, né? Sim. Bom, se eu casei porque eu amo, qual é meu objetivo? É agradá-lo, satisfazê-lo. A nossa pauta é Bíblia sempre, né? Segundo a Bíblia, quando você ama, mesmo na igreja, é o serviço. Você vai servir um ao outro. Então, quando o casal é maduro, eu creio que um entende, o outro entende, um serve o outro. Um serve para cá, um serve para lá. Eu penso no meu esposo e ele pensa em mim. Esse é um casal maduro. E aí a gente divide, a gente equilibra as coisas, porque não é renúncia só de um lado, porque eu estou falando de renúncia, ela tem que acontecer, né? Mas a grande vantagem é que o que vale para mim, vale para o outro também, né? Vale para os dois, né? Sim. Então, se hoje eu estou com ele ali assistindo um jogo de futebol que ele gosta muito e eu não estou nem aí, mas é o que ele queria estar fazendo naquele momento e eu ao lado dele, ele também vai fazer alguma coisa mais tarde que me agrada. Sim. E não é tão bom assim para ele, né? Sim. E é gostoso a gente falar sobre casamento e sobre crescimento e amadurecimento de relacionamento com Deus, Mirtz, porque é a mesma coisa. Quando você conhece o Senhor, você entrega a tua vida para o Senhor, começou um relacionamento igualzinho o casamento, né? Começou um relacionamento. Agora pega um casal que você não conhece direito. A partir daquele momento vocês vão estar debaixo do mesmo teto, né? Compartilhando tudo, uma só carne. Então é um processo difícil. A gente não está dizendo aqui que é um processo fácil, mas é um processo de crescimento e amadurecimento juntos, né? Sabe por quê, queridos? Porque você vai ver essas diferenças ao longo deste casamento. Sim. 5 anos de casamento, 10 anos de casamento, 20 anos de casamento. São né? dois seres diferentes, sabe? né? Que vão se ajustando. Sim. E este tempo que nós estamos buscando em Deus tem que ter esse tipo de crescimento. Sim. Eu penso que com 20 anos de casado, para mim, tem que ser o tempo mais feliz do que eram os meus 10 anos de casado. Sim, sim. Né? Não é sim. assim? Porque eu o conheço mais, eu sei o que ele precisa, ele sabe o que eu preciso, né? Essa é a nossa relação. Sim, né? E o casal maduro, que é o caso que nós estamos falando aqui de amadurecer, é muito gostoso. Num olhar, um entende o outro. Por quê? Porque um prestou atenção no outro, né? No relacionamento. Então, com Deus, Cuidou a mesma coisa. né? Se você tem relacionamento diário, se você convive bastante com o Senhor, Ele vai passando a natureza dele para dentro de você, né? Você vai sendo transformado. A velha natureza que sou eu vai saindo e entra a natureza de Deus. Olha que coisa linda. É uma troca de natureza, de caráter. E né? se a gente não quiser fazer outras comparações, talvez, porque Paulo, por exemplo, ele compara essa maturidade cristã, chegar a essa maturidade cristã como uma corrida. Sim. Né? Como ele diz assim, e quem corre, quem é maratonista ou corre hoje, muita gente corre, sabe que a corrida tem vários estágios. Sim. Na largada é uma excitação só, você larga com todo animado, sabe? Depois começa a aparecer as fraquezas, ali por metade da... Aí começa a aparecer, às vezes, o desespero, às vezes a sua resistência vai ser provada, sabe? E às vezes vai ter um ponto na corrida onde você vai precisar de muito incentivo, né? Então, Paulo diz, isso vale para maratonista e vale para cristão. Vale para cristão. Né? A nossa vida com Deus tem que avançar, sabe? Você não pode estar hoje, depois de 10 anos que você aceitou Jesus, no mesmo estágio. Até porque ele fala muito na Bíblia sobre crescimento e amadurecimento. É. Porque o filho maduro
Para o filho maduro existe o galardão, né? Quer dizer, se você... tudo bem, eu sou filho de Deus, eu não preciso mais nada. Não, você foi chamado para crescer e amadurecer e herdar o galardão que é o próprio Cristo. Então, quer dizer, o galardão e a tua herança superior está relacionado com crescimento e amadurecimento. Então, até porque filho maduro pode cuidar da riqueza do pai. O filho imaturo vai destruir tudo. E sabe, então, às vezes a pergunta é assim, tá bom, como é que eu vou me tornar esse cristão maduro, né? Nós começamos a falar de criança, de leite espiritual. A primeira coisa, e a própria Bíblia vai nos mostrar isso, o autor de Hebreus vai dizer que a gente precisa desejar esse amadurecimento. Você precisa querer. Você precisa querer. Sim. Hebreus capítulo 5, a partir do 11, diz assim: a esse respeito eu tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Uau, né? Que coisa linda, né? Isso aí, Mirtes, é a nossa história. Por exemplo, quantas pessoas Paulo está que falando nós com uma vemos, igreja, hein, gente? quantas pessoas nós vemos no meio cristão hoje que não tem discernimento, aceita tudo, né? Do jeito que vem, agora vai para cá, vai, agora vai para lá, vai. Falta discernimento espiritual. Então, é sinal de imaturidade, porque quando você é maduro, você é centrado em Cristo, entendeu? Você tem experiências cristãs com maturidade. Você não depende tanto do movimento, né? E sabe, o que Paulo está falando também de maneira, às vezes, muito clara, é assim, gente, pelo tempo decorrido, já faz 10 anos que vocês estão cristãos, você já cresceu, menino, você já tem 15, 20 anos, e quer que a sua mãe amasse a batatinha para te dar um pratinho de... Porque é assim que a gente dá a comidinha para bebês, né? Pirezinho, tudo amassadinho, passado na peneira, batidinho no liquidificador. Ele está falando, vocês são iguais. Agora, você vê, Mirth, se você pega uma palavra sólida hoje... Por exemplo, eu sou cristã há 30 anos, né? Quer dizer, se eu continuar com o evangelho, só o evangelho da salvação, Jesus morreu por mim, ele derramou o sangue dele por mim, e eu ficar... O Senhor quer falar de Apocalipse, o Senhor quer falar de outras histórias Você precisa desenvolver a sua salvação, desenvolver a salvação. Então, quer dizer, hoje a gente fala, por que não tem a palavra sólida, o alimento sólido para o cristão hoje vindo de púlpito? Por quê? Porque muitas igrejas creem que se soltar o alimento sólido, os cristãos não permanecem, eles mudam. Então tem que afagar a cabeça e falar coisas que eles queiram ouvir. Como Isso é para cristão imaturo. O Paulo estava, né, uma igreja imatura, escrevendo para uma igreja. Essa igreja, eles eram judeus convertidos, sim. Receberam a graça. E, no entanto, o que acontecia... eles ainda, o judaísmo ainda permeava as coisas do judaísmo. Aquela igreja, eles não avançavam, eles não se tornavam maduros, né? O Senhor tem tanta coisa para revelar para a sua igreja, tanta coisa para preparar a igreja para o momento que a igreja vai viver, mas o cristão não avança. Ele continua querendo ficar daquele jeito ali. Quer dizer, nós precisamos avançar. Hoje, o desejo do coração de Deus é que nós cresçamos e amadureçamos. Desenvolver a nossa salvação é a nossa parte, sabe, Mirtes? E sabe, queridos, e o que vai acontecer com um cristão maduro é que ele vai repartir isso com o outro. Vai discernir, né? Se o amadurecimento não acontecer, também você é incapaz de fazer isso. E você discerne, Mirtes. Quando Deus dá o amadurecimento, você discerne as coisas no espírito, né? É diferente. E se você é imaturo, você vai ficar na mesma situação que estava essa igreja.
o que ele está falando de imaturidade? São coisas carnais. Existe inveja, existe maldade. A carne Não, manifesta esse tipo de fruto. E ainda né? o fato de não ter aprendido, você continua com enganos. São carnais. Continua com enganos. Não são espirituais. A 1 João, a carta 1 João 3, a partir do 16, diz assim: Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Sim. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdades. O crescimento vai nos ajudar a se estender ao outro, em tudo. Sim, sabe? Sim. Sabe por quê? É um estágio da vida. Por exemplo, pais normais, né, que cuidam. Quando o filho não é o que eles queriam, ou o filho se rebela, ou enfim, vai fazer qualquer outra coisa, ele diz: então não quero mais esse filho. Já deixa de ser filho. Né? Não é assim que acontece, né? Então, a gente tem que perceber que o outro, aquele que Deus colocou ao nosso lado, precisa de um alimento mais sólido. Sim. E você precisa estar preparado para fazer isso. Sim. Né? E eu diria, Mirtz, que esse alimento sólido Deus nos dá através da leitura bíblica, através da oração. Quer dizer, foi o tempo, a palavra de Deus diz que a unção nos ensina todas as coisas. Então, eu tenho que escavar, eu tenho que buscar essa comunhão, essa intimidade, esse crescimento, esse amadurecimento. Eu não dependo do pastor, entende? Como muita gente pensa. Então, é esse ponto, né? Porque a gente não vai conseguir falar tudo sobre maturidade cristã, mas Sim. esse ponto, a gente pode enfocar nesse ponto para terminar. Você é um cristão maduro quando as suas opiniões, tudo aquilo que você conhece, está focado na escritura, na própria palavra, e não naquilo que o outro Sim. diz. Que ou o pastor diz, ou seja quem for. Seja quem for. Sim. Ou a opinião de outro. Tem que condizer com o que está escrito na palavra. Sim. Então, sabe, a gente vem para Jesus... Isso é um discernimento, né, Discernimento. Sim. No começo, a gente muda aquilo que é muito gritante, né? Sim. Quando a gente vem para Jesus, né? Não vou fazer mais isso ou mais aquilo, né? Mas, se você não amadurecer, você corre o risco até de entregar tudo, até o que você não precisava, né? De maneira errada, por Sim. falta de maturidade. A própria Bíblia diz ser conduzidos por qualquer vento de doutrinas. Quer dizer, Sim, você precisa crescer e amadurecer, ter essa intimidade com Deus, de crescimento e amadurecimento, para discernir todas as coisas nesse tempo, né, Mirtz? E vamos fechar com o versículo que vai dar sentido a tudo isso. 1 Coríntios 6, 12 diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém. Esse é o versículo que o cristão maduro consegue Sim. viver, colocar Sim. em prática, né? Sim, e esse é o nosso desejo para todos, né? É. Que nós possamos desenvolver a nossa salvação, é a nossa parte, né? Crescer e amadurecer no Senhor. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece demais a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.